muito boa noite para você. A Polícia Civil prendeu uma quadrilha suspeita de controlar o tráfico de drogas na região do Barreiro. Com o grupo, além das drogas, foram encontradas armas, munição e veículos. Entre os presos está o chefe da quadrilha, que cometeu pelo menos 4 homicídios nos últimos 6 meses. A operação intitulada Dark cumpriu 10 mandados de prisão na região do bairro Vila Joana d'Arc, no Barreiro. O objetivo era exclusivamente a busca de materialidade no que tange ao tráfico de drogas por parte dessa quadrilha, mas também nós sabíamos que ela fazia parte, era chefiada por um homicida contumaz da região do Barreiro. E durante a investigação nós confirmamos essa suspeita. O grupo, com mais de 15 integrantes, era organizado. Eles controlavam o tráfico de drogas na região e cometiam assassinatos em função dessa disputa. Segundo a polícia, durante os 7 meses de investigação, a quadrilha teria praticado pelo menos 4 homicídios na região. Outros 2 ainda estão sendo apurados. Existem mais 2 homicídios, além desses 4, que nós conseguimos aí, através da investigação, identificar que foi praticado em virtude do tráfico e por meliantes que compõem essa quadrilha. Só que ainda nós não temos ainda a qualificação e nem a autoria determinada. Entre os presos, 2 mulheres e Israel Efraim Gomes, de 31 anos, apontado como um dos chefes da quadrilha, que ficou nervoso com a presença dos jornalistas. Vai perguntar outra pessoa, vai perguntar o vai perguntar eu, não, sou chefe mano, não, chefe de quê? Não tem nada na minha vida, não. Com o grupo, os policiais também encontraram uma pistola, um carregador com capacidade para 30 munições, 15 cartuchos intactos, um veículo, uma moto, 7 celulares, 2 notebooks, uma bucha de maconha e um vaso com um pé de maconha plantado. Outras 5 pessoas estão foragidas, entre elas o Wellington Ramos Gonçalves da Silva, de 26 anos, autor de um dos homicídios e também chefe da quadrilha. Nós temos 5 foragidos dessa operação e vamos empenhar aí esforços para a prisão deles. A Polícia Civil também prendeu em flagrante um homem com grande quantidade de drogas dentro de um carro. O suspeito foi abordado quando voltava do estado de São Paulo. A investigação durou cerca de 1 mês até a polícia conseguir chegar ao suspeito. Márcio de Oliveira, de 38 anos, dirigia este carro próximo a Itatiaiuçu, na região metropolitana, quando foi abordado pelos policiais. Nós sabemos que nesses locais, assim como no estado de São Paulo, de onde essa droga veio, existe grupos que se organizam para realizar a venda, transporte e distribuição na região de Belo Horizonte. Então, isso realmente se trata de uma associação criminosa bem preparada, organizada e com intensa atuação. A gente identificou o Márcio, assim como outros indivíduos, que devido aí à própria audácia e o domínio no volante, né, em saber dirigir por essas estradas, e então esses tipos de pessoas são utilizadas para fazer esse transporte de droga, para que a droga chegue de forma segura, vamos dizer assim, nas mãos dos traficantes que distribuem ele nos seus pontos de venda de droga. Este vídeo, gravado pela polícia, mostra como foi difícil achar a droga que estava escondida embaixo do porta-malas e também dentro do painel dianteiro. Um cão farejador ajudou a achar os 74 quilos de crack e cocaína. O autor dele confessa realmente que ele estava trabalhando nessa função, que a função dele seria realmente pegar a droga, fazer o transporte e entregar para um traficante em Belo Horizonte. Segundo a polícia, o carro estava no nome de Wilson, que também está preso por tráfico de drogas. Márcio não quis dizer de onde vinha o carregamento, apenas confessou que foi contratado para transportar o material. Mas a polícia descobriu que a droga iria abastecer bocas de fumo na região leste da capital, principalmente nos bairros 1º de Maio, Paulo VI, São Gabriel e Goiânia. 3 agentes penitenciários e um detento ficaram feridos depois de um acidente na BR-116. A gente conversa ao vivo com o repórter Igor Calian, que tem as informações. Boa noite para você, Igor. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Gisele, esse acidente aconteceu na manhã de hoje, próximo à cidade de Itaobim, que fica na região do Vale do Jequitinhonha. Como a gente vai agora acompanhar aí nas imagens, o veículo, inclusive a gente vai acompanhar, esse veículo aí, como a gente pode ver, que ficou bastante aí
foi danificado transportava 3 agentes penitenciários e um detento. Esse detento estava indo aí para uma audiência na cidade de Medina. As causas do acidente, Zé, ainda não foram divulgadas. A gente ainda não sabe se foi uma batida, um capotamento, enfim, não divulgaram. A gente sabe apenas, como a gente está vendo aí, que realmente foi um acidente muito grave. Todos os ocupantes do veículo foram conduzidos ao hospital no Vale do Jequitinhonha, onde estão em observação. Agora, a direção do presídio vai instaurar um procedimento interno para apurar o que aconteceu. Gisele? Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. Um aumento de mais de 20% na taxa de inscrição do Enem provocou muita reclamação entre os estudantes. Depois que o Ministério da Educação divulgou as regras para o exame do ensino médio deste ano, o INEP apontou que o número de inscritos deve cair. Os candidatos que se preparam para as provas do Enem poderão fazer as inscrições entre os dias 8 e 19 de maio no portal do MEC. Como o exame não poderá mais ser usado como certificado de equivalência para o ensino médio, o INEP calcula que o número de inscritos deve cair para 7,5 milhões de pessoas. No ano passado, foram 8,6 milhões inscritos. A taxa de inscrição do Enem está bem mais cara. Subiu de R$ 68 para R$ 82, um reajuste de 20%. Percentual 3 vezes maior do que a inflação do último ano. O governo federal justificou que o aumento não levou em conta apenas a inflação do último ano. O valor repõe também correções de anos anteriores em que a taxa não foi reajustada. Eu achei que o aumento não precisaria ser tanto, pois ele foi acima da inflação e vai pesar no bolso de muitas famílias brasileiras. Para garantir a inscrição, o boleto precisa ser pago até o dia 24 de maio. Outra novidade é que passam a ser isentas as pessoas com baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal. Estudantes da rede pública continuam isentos da taxa, assim como estudantes com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Este ano, as provas deixam de acontecer em um único fim de semana e serão realizadas em 2 domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Uma semana me ajuda a estudar mais e descansar. Eu preferia fazer as provas no sábado e no domingo e ficar livre, entendeu? Para não ter estresse e fazer tudo uma vez. Para reforçar a segurança, os participantes vão receber cadernos de provas personalizados. O resultado do exame deve ser divulgado no dia 19 de novembro. A gente fala agora da previsão do tempo. Temperaturas em queda amanhã em grande parte do estado. As áreas de instabilidade ganham força e pode chover em algumas regiões, como o sul de Minas, Zona da Mata, Oeste Mineiro e na região central. O dia será de pancadas de chuva à tarde, exceto no norte de Minas, onde o dia será de sol e poucas nuvens. Aqui na capital, a quarta-feira deve ter sol de manhã, mas o tempo fica parcialmente nublado a nublado e pode chover com trovoadas durante a tarde. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 90% pela manhã e 45% à tarde. A quinta-feira também deve ser de pancadas de chuva à tarde e na sexta-feira o sol deve aparecer entre nuvens. Uma UMEI foi assaltada hoje pela segunda vez em menos de 20 dias. Esse destaque depois do intervalo e a gente fala também de uma síndrome mais grave do que o estresse. Para evitar o esgotamento dos funcionários, algumas empresas apostam em estratégias contra essa doença. Você vai ver a seguir. A baixa produtividade no trabalho, a irritação constante e o esgotamento físico e mental podem ser um indício de um distúrbio mais grave que o estresse. Muitas empresas estão investindo para evitar que seus profissionais sofram dos sintomas que levam à síndrome de burnout. A rotina era de trabalho excessivo. Eram 3 celulares, da empresa. Celulares tocava de madrugada, aos fins de semana, no domingo à tarde, quando eu estava no descanso da minha casa, repousando. Eu cheguei a trabalhar até 2 horas da manhã, para no outro dia 5 horas da manhã estar de pé. Até que Carla perdeu o controle, adoeceu e precisou ficar afastada do trabalho. O que ela teve tem nome: síndrome de burnout. Eu tive uma crise em que eu gritei, comecei a chorar, comecei a tremer, comecei a ficar muito fora de mim, entendeu? E fui embora. A síndrome de burnout é mais comum em pessoas que trabalham muito, são competitivas e perfeccionistas demais. Quando o cansaço e a irritação aumentam e a produtividade cai, é um alerta de que o esgotamento físico e mental
pode ter ultrapassado o limite. O distúrbio é mais grave do que o estresse. Na maioria dos casos, é preciso tratamento médico e psicológico. O estresse pode não levar à incapacidade. A síndrome do burnout, realmente a pessoa começa a ficar incapaz, mesmo nos quadros mais leves. Outra causa da síndrome é a falta de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Precisa mudar hábitos, às vezes mudar de trabalho, o ócio, a pessoa precisa ter tempo para descansar. Uma pesquisa feita por um instituto de certificação global mostra que apenas 48% das empresas brasileiras aplicam programas preventivos contra o estresse. E no caso do burnout, o número cai para 17%. Nessa empresa de serviços musicais pela internet, a luminosidade, a acústica, as mesas e cadeiras e o ar-condicionado foram escolhidos para preservar a saúde e oferecer mais conforto aos 80 funcionários. Aumenta a produtividade. No nosso caso, o cognitivo do funcionário é o mais importante, ele ser criativo, ele ser produtivo, ele conseguir ter um raciocínio lógico para resolver problemas, isso é muito importante. E o conforto no ambiente de trabalho é primordial para isso. Até o espaço de convivência foi projetado para que a hora do descanso ou da refeição seja de diversão e relaxamento. É bom para os dois lados. Para mim, que trabalho num ambiente muito mais confortável, e para a empresa, que eu produzo muito mais. Carla aprendeu a lição. Hoje eu consigo conciliar o meu trabalho com a minha vida pessoal, com a minha vida familiar, com a minha vida social. Eu me permito momentos de lazer, né? Então, é outra vida. Uma UMEI no bairro Camargos, aqui em Belo Horizonte, foi arrombada e teve vários equipamentos roubados durante a madrugada desta terça-feira. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Em um mês, esse foi o segundo arrombamento. O primeiro foi há 20 dias. E lá na unidade municipal de ensino infantil, ao meio do bairro Camargos, não houve aula hoje. 80 crianças estudam lá. O arrombamento foi durante a madrugada, o alarme disparou, a empresa que faz a segurança acionou a guarda municipal, que chegou lá por volta das 3 horas. Pela manhã, os primeiros funcionários deram de cara com o vandalismo. O bando levou vários equipamentos, até um purificador de água foi levado. Ainda não há identificação dos suspeitos, a Polícia Civil já está investigando o caso. Eles, portanto, sem identificação e ainda não foram detidos. A gente está acompanhando aí as imagens, né? As mães que chegaram lá para levarem as crianças deram de cara com a escola fechada. Alguns funcionários também. Vejam só, o portão, inclusive, da frente, ele não foi arrombado. Então, tudo indica que os suspeitos pularam o muro da UMEI. Agora, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que vai viabilizar a contratação de vigilância para a unidade, além de analisar outras providências de segurança. Viu, Gisele? Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. E olha, a gente coloca o Orion Teixeira nessa conversa também. Orion, boa noite para você. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. A gente viu aí, né, a Luciana Viana com as informações. É um desafio para a Prefeitura manter a segurança dessas escolas, né? Não só a Prefeitura, por Estado também, né? Mas a cidade é um desafio permanente, porque existem pontos vulneráveis em várias regiões, nas escolas, nos entornos, nas portas das escolas, no centro de saúde, também aí nas saídas de bancos e em estacionamentos aí, onde vimos uma mulher recentemente ser sequestrada e brutalmente morta aqui na vizinha Contagem. Quer dizer, pode acontecer em qualquer lugar. Por isso que é fundamental que haja, então, a integração entre prefeituras da região metropolitana, da Grande BH, e o Estado. O Estado entra com policiais treinados, bem treinados, equipados com armas e viaturas com gasolina, e as prefeituras apresentam aí estudos, planejamentos e estratégia para que a ação policial aconteça na hora certa e também no lugar certo, Gisele. Agora, falando desses desafios aí do prefeito, né, já com 100 dias de governo, é um início difícil para o Alexandre Calil, né, principalmente junto à Câmara dos Vereadores, né, Orion? Também, Gisele, que no 101º dia de governo, os prefeitos estão pensando em eleição.
né? Hoje o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, admitiu que pode disputar a reeleição em 2020 para ter mais tempo para cumprir o que prometeu. Bom, pode ser aí um contraponto aí ao prefeito de São Paulo, João Dória, que faz um marketing mais agressivo, mais assim, de alta exposição, que até o transformou em pré-candidato a presidente da República. Calil diz que está fazendo o simples e o básico, mas quando surgem pesquisas, eles ficam aí salientes. A pesquisa do Instituto Paraná apontou que ele tem 67% de aprovação, mas o mais importante é dedicar-se aí ao que vem por aí, o restante do governo. A eleição agora é jogar a conversa fora. Verdade. Orion, agora falando desse impasse aí dos servidores públicos, vem paralisação por aí? Eles prometem que estão insatisfeitos e pode ser o início do fim da lua de mel entre o prefeito, que prometeu muito carinho aos servidores. Eles reivindicam 17% de reajuste e ficaram insatisfeitos com reajuste zero. Mais insatisfeitos porque no início desse ano, o primeiro escalão, prefeito, vice-secretários e vereadores, tiveram 25% de aumento. Tá certo, Orion. Obrigada pela sua participação. Prazer, boa noite para você. Olha, a Páscoa está chegando e você já decidiu se vai comprar chocolates, ovos caseiros ou industrializados? Algumas pesquisas mostram que a data pode ser boa para o comércio, mas o consumidor parece que já mudou o comportamento na hora das compras. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim? Epa, pera. Essa brincadeirinha aí tá ficando cara. Parece até notícia velha, todo ano a mesma coisa. Mas nessa Páscoa eu vou ter que te contar de novo que os tradicionais ovos estão sim um pouco mais caros. A Associação Brasileira de Supermercados diz que os preços aumentaram em média 3,4%. A boa notícia é que o aumento foi um pouco menor do que nos anos anteriores. Mesmo assim, tem preço, confundindo até o paladar do consumidor. Ai, pelo que eu tô vendo, tá salgado, né? Bom, se tem sal ou não, sei lá. Mas fato é que nessa loja, a gerente tá percebendo uma mudança no comportamento dos clientes. Que ele às vezes chega aqui, ele vê as cestas de chocolate, ele vê os kits e fala, não, hoje eu não quero levar desse jeito. Eu quero levar do meu gosto. Eu quero uma cesta só de chocolate branco, ou eu quero uma cesta diferente. Mas se o ovo embaladinho, industrializado, tradicional já não agrada a alguns como antes, quem sabe o ovo caseiro, artesanal, olhando assim não dá pra ter dúvida de que é bom, né? Mas e o preço? Compensa? Custo-benefício é muito maior na questão do ovo artesanal, porque ele tem produtos de qualidade, ele é um ovo que você sabe que foi feito naquele dia ou no dia anterior, e ele é muito mais pesado. Pelo mesmo preço, você compra um de 500 gramas ao invés de comprar uma casquinha de 150 gramas no industrializado, né? Independente da escolha ser feita, a intenção da maioria dos consumidores é ir sim às compras. É o que mostrou um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia. E a pesquisa feita com os associados, né, com os lojistas, também apontam que eles têm também uma projeção de crescimento de até 5% nas suas vendas, a maioria dos entrevistados. Só que a pesquisa mostrou também que o pessoal pretende gastar menos. Daí, quem sabe gastar menos e levar mais. É bom, né? Calculando rápido, com o dinheiro de um ovo de Páscoa de 350 gramas, dá para levar 2 barras de 1 quilo, 5 vezes mais chocolate, ou até mesmo 15 barras dessas aí, ó. Eu não acredito que vai acabar o presentear, essa tradição do presente. Eu acredito que o pessoal às vezes migre para um produto de menor valor. Vai dar para presentear a meninada toda? Não, vai dar não. E aí, como é que faz numa situação dessa? Acho que eu vou comprar só para mim mesmo, deixa a criançada assim. A Defensoria Pública de Minas vai promover um casamento comunitário para celebrar de graça a união civil de 1000 casais. Você quer se inscrever? Então fique aí porque no próximo bloco a gente te conta passo a passo para participar. E ainda com o aumento do número de fraudes em hidrômetros, aumenta também a fiscalização. No Triângulo Mineiro, muita gente vai ter que dar explicações e pagar multas. Já já a gente está de volta. 5 toneladas de drogas apreendidas pela Polícia Federal em operações que aconteceram nos últimos meses vão ter um destino nos próximos dias. Luciano, o que vai acontecer com essa grande quantidade de entorpecentes?
Gisele, toda essa droga vai ser incinerada e uma empresa privada aqui de Belo Horizonte vai fazer esse procedimento e por questões de segurança, o local, a data e horário não serão divulgados. Esse procedimento de incinerar drogas apreendidas, ele é definido por lei, já que se trata de um produto de crime. São quase 5 toneladas de drogas, pouco mais de 4 toneladas de maconha e quase 1 tonelada de cocaína, viu, Gisele? É muita coisa, hein, Lu? Muita droga que vai ser, portanto, agora incinerada. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Lu. Cresceu o número de fraudes em hidrômetros de Uberlândia no Triângulo Mineiro. Por isso, o Departamento de Água e Esgoto da região reforçou a fiscalização. Olhando assim, parece que esse cara aí tá fazendo o quê, hein? Ouvindo música no mais alto som? Nada disso. Esse aparelho aí é o geofone, usado pelos fiscais do Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia, o DEMAI, para identificar ligações clandestinas de água, o famoso gato. Através dele é possível ouvir o barulho do encanamento lá embaixo. Daí, se tem som de água passando onde não deveria ter, pode ser sinal de alguma irregularidade. Em casos assim, a escavação é feita na hora para confirmar, como mostra esse vídeo gravado pelos fiscais. Mas a criatividade vai longe na hora de fraudar o consumo de água, viu? Tem gente que consegue fácil barrar o funcionamento disso aí, ó, o hidrômetro. Só nesse mês de março, a fiscalização do DEMAI identificou 96 fraudes em hidrômetros. É quase o total que foi observado nos 2 primeiros meses do ano. A maioria das ocorrências é de violação do aparelho, que é quando o usuário coloca algum objeto para impedir o funcionamento correto do hidrômetro. Pedaços de arame impedindo a engrenagem de rodar é o tipo mais comum de fraude. O trabalho de fiscalização é contínuo, ou seja, dia a dia. A primeira parte que nos auxilia é o setor de faturamento, que o leitorista, todo dia ele está na cidade, rodando setores, e muitas vezes ele consegue identificar um tipo de violação ou uma alegação clandestina. Ele é repassado para o nosso setor. Nosso setor trabalha de estudo, trabalho, fazemos uma identificação e acionamos a equipe de campo. Também contamos com denúncias, nosso 0800 recebe a denúncia, que é passado pelo nosso setor aqui. Nosso setor cruza as informações e isso é repassado para as equipes de campo. Em 2016, foram identificadas pelo DEMAI 1.381 irregularidades nos hidrômetros, um aumento de 15% com relação ao ano anterior. A equipe de campo vai até aquele local, identificando a fraude, seja ela manipulação do hidrômetro, uma ligação direta, um bypass, é cortado, é feita uma multa, que é hoje a valor de 15 vezes o valor da tarifa mínima. Essa multa fica com o usuário e a água fica suspensa. Quando a irregularidade é constatada, a equipe de fiscalização recolhe o hidrômetro adulterado e os dispositivos recolhidos ficam guardados na sede do DEMAI durante 90 dias. A pessoa tem o direito de vir, verificar esse hidrômetro e ele tomar as devidas providências. Porque quando a gente autua, a pessoa tem 10 dias para fazer a justificação daquele ato. A partir desses 90 dias, ele é destruído, é enviado para ser destruído. Se ele viola o hidrômetro, ele tem que adquirir um novo hidrômetro, trazer ao DEMAI, esse hidrômetro é passado pelo laboratório, onde é feito os testes nesse hidrômetro, e aí sim ser instalado novamente em campo. Para a população em geral, um tipo de manipulação dessa traz prejuízo. Então é prejuízo para aqueles que pagam em dia. A Defensoria Pública do Estado vai promover um casamento comunitário para celebrar de graça a união de 1.000 casais da capital que não têm condições de arcar com as taxas de casamento. As inscrições já começaram. Jonathan e Taíla estão juntos há quase 8 anos e agora estão prestes a realizar 2 sonhos: a chegada de Lorenzo e o casamento. Constitui uma família, agora o bebê está vindo. Facilita quem não tem condições financeiras, né? E ajuda bastante também. Como é que tá a ansiedade para o dia da cerimônia? Ai, nossa, chega até a arrupiar. Muita ansiedade. Só me imagino de noiva. Só isso que eu consigo imaginar. Tem palavras não, é realizar um sonho, né? De ter a família, ter a casa, morar junto, ter um filho. O casal veio fazer o cadastro para o casamento comunitário promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Esse casamento comunitário é uma ação social da Defensoria Pública que tem como principal objetivo regularizar
juridicamente a situação desses casais, que ainda não tem uma união oficializada. A maioria que nos procura já moram juntos, mas nada impede que aqueles casais que são apenas namorados, queiram participar do mutirão, possam participar aqui conosco. O evento é voltado para casais residentes na capital mineira e que não têm condições de arcar com as taxas dos cartórios de registro civil. Eles têm que residir em Belo Horizonte e são aqueles casais que não possuem condições financeiras para arcar com as taxas do cartório de registro civil e com a realização da cerimônia. A oportunidade será dada a 1.000 casais. O cadastro pode ser feito até o dia 10 de maio, na sede da Defensoria Pública na capital, na rua Guajajaras, 1707, Barro Preto, de segunda a sexta, de meio-dia às 5 da tarde. A cerimônia dos 1.000 casamentos simultâneos será no dia 23 de junho, no Mineirinho. A mineradora Samarco recebeu mais uma multa pelo desastre ambiental em Mariana e a gente volta a falar com o Igor. Ô Igor, conta pra gente qual que é o valor dessa multa. A Gisele, multa alta para a mineradora, viu? R$1 milhão mais um acréscimo de 50 mil por dia de atraso. E essa multa está sendo aplicada pela demora na retirada de rejeitos na usina de Candonga, na região da Mata.Essa multa, inclusive, Gisele, na verdade, ela havia sido aplicada em fevereiro, mas a mineradora recorreu e agora ela realmente foi confirmada. Então, R$1 milhão mais 50 mil aí por dia de atraso. Por nota, Gisele, eles já afirmaram que 700 mil metros cúbicos de rejeitos já foram retirados, porém o período de chuva está contribuindo para o aumento de rejeitos no local, tem dificultado o trabalho da mineradora. Inclusive, Gisele, essa multa foi aplicada pelo Comitê Interfederativo, que é justamente o órgão que está fiscalizando os trabalhos aí de reparação em Mariana. Então, Gisele, mais uma vez a gente noticiando isso, né? Mais uma multa para a Samarco por causa desse desastre, né? Essa tragédia de Mariana, que a gente está aí, inclusive, vendo algumas imagens. R$1 milhão. Olhando essas imagens, né, Igor, dá uma tristeza, né? Mais de um ano depois. Gisele, a gente até falou que é um valor alto, né? Mas, na verdade, nada, né? Nenhum dinheiro do mundo vai pagar o desastre que aconteceu, né? É verdade. Obrigada, Igor. Boa noite para você. E a gente termina com imagens da Pampulha, porque o Conjunto Moderno, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, ganha uma programação noturna às terças-feiras. O Circuito Pampulha Noturno, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a Belotur, vai promover semanalmente, até às 9 da noite, várias atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer em vários espaços da região. Além dos equipamentos culturais, como o Museu da Pampulha, vai ter programação também no Aquário da Bacia do Rio São Francisco, que fica no Zoológico da capital, no Iate Tênis Clube, no Museu do Futebol e em praças do entorno da Lagoa. A programação completa pode ser conferida no site bhfazcultura.pbh.gov.br. Boa noite, tchau, tchau.